Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Hoje é um momento especial, um dia especial para nós, onde estamos reunidos para a Santa Ceia do Senhor. E como eu tenho dito, quando nos reunimos assim, é momento de festa, de alegria. Glória a Deus. E hoje nós tivemos a bênção da chuva que regou a terra. Foi uma chuva forte em alguns lugares, ventou forte, ao ponto que estamos aqui sem energia elétrica, talvez em todo o bairro, não sei. Mas agradecemos a Deus porque a palavra diz: em tudo dai graças. Amém? Amém? E se o inimigo achou que nós não íamos fazer um culto por causa de um leve problema como esse, ele estava muito enganado. Já está sendo derrotado nesse exato instante. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar a Deus, vamos ministrar a palavra, mesmo que fosse nos escuros, sem luz alguma. Estamos muito felizes e creio que Deus vai falar com cada um de nós esta noite. E eu creio, e eu também quero que você creia que se você tem uma petição, um desejo, uma necessidade, apresenta a Deus hoje em oração. E creia que Deus vai responder às suas súplicas. Amém, queridos? Graças a Deus. Irmãos, eu quero ir de imediato à palavra, e mesmo que você talvez não consiga ler, não sei se está suficiente luminoso para você, eu quero abrir a palavra lá em 1 de Samuel. Eu quero fazer alguma leitura aqui de alguns primeiros versículos, que eu quero tomar como base para a nossa mensagem desta noite. O tema que eu quero tratar aqui é Icabod, que é um termo hebraico. 1 Samuel, capítulo 4. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 12 até o versículo 22. Os irmãos me desculpem, mas eu vou continuar aqui, porque eu estou conseguindo gravar mesmo sem luz. Estamos com a bateria aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 4, verso 12 a 22. É uma leitura relativamente longa que vamos fazer aqui, mas é necessário. Diz assim a palavra do Senhor. Então, correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então, chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Amém. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli
caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém. Vamos falar com o nosso Pai. Glória a Deus. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez, Senhor, te damos graças por esse momento que o Senhor nos permite nos reunir para ouvir a Tua palavra e para entoar cânticos de louvor a Ti, agradecimento por tudo que Tu tens feito conosco, Senhor. Agora pedimos no nome de Jesus Cristo para que Tu abra o nosso entendimento para a palavra desta noite, para que Tu venhas falar conosco e dar os entendimento e também que essa palavra venha trazer temor aos nossos corações, para que nós possamos entender o que aconteceu aqui com esse relato que acabamos de ler, Senhor. Que entendemos que é uma lição, é uma história, é uma lição para nós, para a Tua igreja, para este dia, Senhor. Ajude-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Mas vejo já perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Amém. Irmãos, essa leitura que nós fizemos aqui da Escritura foi do momento muito trágico da história de Israel. Israel estava aqui vivendo um momento de declínio espiritual. E aqui no texto que nós lemos, essa mulher que deu à luz a este filho, e tão logo deu à luz este filho, ela faleceu, mas antes de falecer, ela deu o nome do seu filho de Icabode. E essa palavra Icabode no hebraico quer dizer a glória se foi de Israel. Ou também é traduzida como se fosse uma pergunta: onde está a glória? Ou ainda também significa não há mais glória. E isso porque essa mulher soube da notícia, de várias notícias ao mesmo tempo, de que ela havia perdido o seu esposo, o seu marido, havia perdido o seu sogro, o seu cunhado, de que também Israel havia perdido a batalha contra os filisteus, onde 34.000 israelitas, judeus, morreram. E também recebeu a notícia, a informação de que a arca do Senhor, que representava ali a presença de Deus, foi tomada por aquele exército inimigo. Então, depois de todas essas notícias, ela disse: então, a glória de Deus se foi de nós. Estamos por conta própria, estamos sozinhos. E a palavra glória, na verdade, ela na Bíblia é usada para se referir à presença de Deus. Deus, para mostrar para Israel que estava entre eles, de que a sua presença estava ali, guardando, livrando todo o mal, todos os exércitos inimigos. Ele manifestou através de um profeta, de um mensageiro que foi Moisés, através de sinais, para mostrar que ele estava com o seu povo, dando livramentos, mas ele também se manifestava através da coluna de fogo, e a coluna de fogo representava a presença de Deus ali. Agora, nesses dias aqui, Israel estava passando por esse depauperamento espiritual, ou seja, eles não estavam mais tendo a presença de Deus. Então, para nós entendermos por que tudo isso aconteceu, nós precisamos voltar ali um pouquinho atrás, antes desse relato que nós lemos agora, para chegarmos à raiz do problema, do porquê
que Israel havia perdido a glória de Deus, ao ponto de passar por tudo isso, de perder aquela batalha, da Arca da Aliança ser tomada, do sacerdote e o juiz aquele dia morrer, aqueles 2 sacerdotes morreram, enfim. E quando você vai um pouquinho mais para trás, você vai ler alguns relatos e você vai entender. Mas é claro que você não deve ter dificuldade de entender que qualquer coisa que faz alguém, ou no caso aqui uma nação toda, perder a glória de Deus, a presença de Deus, é por causa do pecado. É a única coisa que pode afastar um filho, uma filha de Deus, da sua glória, da sua presença. E você deve lembrar que o Umbanda nos instruiu, nos disse que pecado é a mesma coisa que incredulidade. E ele também nos disse que incredulidade, ou a iniquidade, que é a mesma coisa, é quando você sabe que deve fazer uma coisa e não faz, não é isto? Então, é mais ou menos esse o problema que Israel passou. Eles sabiam daquilo que eles não deveriam ter feito e eles fizeram. E aquilo que eles sabiam que eles deveriam fazer, eles não fizeram. Nisso resultou o pecado. Então, naqueles dias, as Escrituras nos dizem que este sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos que eram também sacerdotes, Ofni e Finéias. Só que as Escrituras chamam esses 2 sacerdotes, os filhos de Eli, de filhos de Belial. Traduzindo para o nosso idioma é semente da serpente. Era isso que eles eram. As Escrituras chamam eles de filhos do diabo. É o que eles eram. E você deve questionar, mas como que pode ser possível isto? Como que eles eram sacerdotes e ao mesmo tempo estavam ali? E sendo filhos de Belial, como isso é possível? Simples. De alguma forma, eles estavam ali porque eles simplesmente cumpriam requisitos. Porque naquele tempo, para cumprir com os papéis de um sacerdote, bastava ser alguém descendente da tribo de Levi. É claro que também tinha que cumprir outros requisitos, como, por exemplo, não ter deficiência, não ter defeitos físicos no seu corpo, não devia estar faltando um dedo, nada. Tinha que ser casado com uma virgem, não é isso? Havia várias orientações. Esses homens cumpriram todos os requisitos. E por isso que eles podiam exercer aquele trabalho sacerdotal, auxiliando o seu pai no sacrifício, no recebimento das ofertas, dízimos, enfim. Mas eles eram filhos do diabo. E de lá para cá, meus irmãos, não mudou nada. Só estou dizendo isso para você entender como que é possível hoje você ter o que se presencia em alguns lugares. Porque há alguns tabernáculos, há algumas igrejas onde há ministros ali que estão ali pregando, mas eles não foram de fato chamados para esse trabalho. São filhos de Belial, são semente da serpente. Mas como que eles chegaram lá? Simples, eles cumpriram requisitos. Porque eu quero mostrar aqui, eu quero ler para você aquela escritura, eu já posso ler agora, porque lembra que Jesus disse que os filhos das trevas, eles têm até mais zelo e mais cuidado que os filhos da luz, não é isso? Lucas 16:8, os filhos deste mundo são mais prudentes, que quer dizer mais hábeis, na sua geração do que os filhos da luz. Então veja, os filhos de Belial, a semente da serpente, para algumas coisas são até mais prudentes, mais cuidadosos do que os filhos da luz. Às vezes os filhos da luz são um pouco relaxados, um pouco displicentes, um pouco descuidados com algumas coisas, mas a semente da serpente, os filhos de Belial, são muito religiosos, levam muito a sério essas coisas. Por isso que é muito fácil para eles até entrarem no ministério. Dificilmente a semente da serpente, por exemplo, vai ter problema de casamento e divórcio. Pode ser que tenha, mas você pode contar nos dedos. Eles não têm esse problema. Talvez se espante eu dizer isso para você, mas eles são muito cuidadosos, são muito zelosos com isto. E é por isso que eles conseguem acesso fácil no ministério. E sobem nos púlpitos, nas plataformas, e conseguem enganar e pregar todo tipo de mentira e de heresias, fazendo com que o povo se torne um caos espiritual como estava Israel naqueles dias. E essa palavra que aqui nós encontramos como prudentes, porque Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes. No grego, essa palavra quer dizer frônimos. É essa palavra que está lá. E frônimos quer dizer inteligente, quer dizer sábio, quer dizer prudente, quer dizer atento aos próprios interesses. Os filhos de Belial são muito cuidadosos com seus próprios interesses. E quando um desses assume uma plataforma, porque eles cumpriram os requisitos, ao invés de se preocupar lá em de fato promover o reino de Deus, com a palavra, com a doutrina, eles estão preocupados mais em promover a sua própria doutrina, os seus próprios interesses. E o Umbanda tratou um pouco sobre isso. Eu quero só citar 2 parágrafos onde ele comenta isto. Lá na mensagem Unidade, de 62, ele diz aqui: nós não devemos ser inteligentes,
Jesus disse que os filhos deste mundo, ou o reino deste mundo, é muito mais inteligente. Os filhos das trevas são muito mais inteligentes do que os filhos da luz. Nós somos comparados a ovelhas. Ovelhas não podem nem mesmo conduzir a si mesmas. Elas têm que ter um pastor. Deus não nos quer inteligentes, ou seja, instruídos, que nos tornemos sabe-tudos. Ele quer que nos estribemos em seu entendimento, não no nosso próprio, mas no dele. Amém. Amém. É o que ele disse aqui. Exatamente para onde ele leva. Amém. Vê você o quadro? Não te estribe no teu próprio entendimento. Ele está dizendo isso porque é isso que os filhos de Belial fazem. Eles se estribam no seu próprio entendimento, ou seja, na sua própria doutrina, nas suas próprias verdades, suas próprias convicções. Provérbios 5:3. Não te estribe no teu próprio entendimento. Estriba-se no entendimento dele. Não importa quão contrário isso pareça para você. Não, eu não sou um pode estar correto. Não interessa, não arrazoe. Né? E quão grande pareçam as luzes brilhantes aqui fora, não dê nenhuma atenção a isso. Apenas estriba-se no entendimento dele. O que ele disse é a verdade. Amém. Graças a Deus. Eu quero só ler mais um outro sermão, ele vai dizer a mesma coisa. Discernindo o corpo do Senhor, no parágrafo 40. As pessoas de Deus nunca foram grandes intelectuais. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios neste mundo do que os filhos da luz. Deus comparava o seu povo a ovelhas. Elas não são espertas e inteligentes. Ele os mantém da maneira que eles são, para que ele possa guiá-los. Se você tentar usar o seu próprio pensamento intelectual, você pode muito bem, então, barrar a Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas é um grande dia intelectual esse em que estamos vivendo. Amém. Amém. Então veja, este era um dos problemas que Israel estava enfrentando. A liderança que eles estavam tendo naquele dia era aquela. Eles estavam sendo ali guiados, conduzidos por filhos de Belial, seus líderes sacerdotais. E as escrituras falam algumas coisas perversas acerca desses dois sacerdotes. Porque a palavra diz que eles recebiam as ofertas na entrada da tenda de sacrifícios, e esses homens seduziam as mulheres que vinham até ali para trazer as ofertas, e mantinham relações sexuais com elas, mesmo eles sendo casados. E o pior de tudo é que o povo de Israel todo tinha conhecimento disso e não fazia nada. Outro erro muito sério que eles cometiam é que eles tomavam das ofertas dos dízimos além daquilo que pertencia a eles, porque na lei de Moisés uma parte era para os sacerdotes, é verdade, mas uma outra parte era do próprio povo, que retornava de alguma forma. Então eles tomavam uma parte que já não pertencia a eles. Eles estavam, de alguma forma, transgredindo a lei de Moisés, da palavra de Deus. Mas como eles eram líderes, o povo estava sujeito e não fizeram nada. Então veja que a razão de Israel ter perdido a glória de Deus começou por aí. Mas antes desses filhos de Eli, o próprio Eli também cometeu alguns erros. A Escritura fala disso. A Escritura diz, eu não vou ler, mas ela diz que Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. E Deus o repreendeu em uma ocasião por isso. Porque Eli tinha conhecimento do que os seus filhos estavam fazendo. E ele não tinha um braço firme para repreendê-los. E mesmo Eli, sabendo disso, manteve eles como sacerdote, uma vez que o que ele deveria fazer seria o quê? Substituir os seus filhos por outros sacerdotes, porque a tribo de Levi era grande, havia outros que deveriam estar ali assumindo aquele trabalho, mas não, ele continuou deixando aqueles filhos fazendo tudo aquilo, mesmo sabendo toda a perversidade, todo o pecado em que eles estavam. Então esse é um erro muito grave que Eli estava cometendo. Ele não tinha um braço, um pulso firme para repreender e para corrigir os seus filhos. E isso é uma coisa que acontece até os dias de hoje. Às vezes os pais, eles têm uma certa dificuldade para repreender ou corrigir seus filhos quando são rebeldes. Uma mãe, não faz muito tempo, me escreveu e disse: irmão Jorge, por favor, ore por mim, minha filha é rebelde. Ela é crente da mensagem, mas eu acho que a menina não era. Ela disse: eu não sei o que fazer. E, bom,
quando os pais têm esse tipo de problema, eles têm que corrigir, porque é um dever, uma obrigação, tem que corrigir, mas com brandura, com paciência, com muita calma, com muito carinho, com muito amor, para não fazer alguma coisa que possibilite dar margem para Satanás trabalhar e fazer com que alguma coisa aconteça. Mas tem que ser feito, esse trabalho precisa ser feito. Os pais precisam corrigir os seus filhos e Deus vai pedir, vai prestar contas disso. Como prestou aqui 2 vezes, por 2 vezes, Deus teve que repreender Eli por ele não ter corrigido os seus filhos. E mesmo quando um filho se torna desobediente por sua rebeldia, se após a admoestação de um pai ele se mantém assim, não resta outra coisa a não ser então orar. E é isso que os pais devem fazer. Mas Eli não estava fazendo nem isto. Houve um outro erro também que Eli cometeu, porque a Bíblia registra isso, que foi naquela ocasião em que Ana estava orando no santuário, pedindo a Deus para que lhe desse um filho, porque ela era estéril. E Eli viu essa mulher Ana orando, balbuciando algumas letras, algumas palavras, ele não estava entendendo e repreendeu-a por isso, e chamou ela de filho de Bilial, chamou ela de semente de serpente. Ou seja, este homem não tinha nenhum discernimento. Ele permitiu que os seus filhos que estavam em pecado continuassem fazendo as ofertas, os trabalhos como sacerdotes, e repreendeu uma pessoa que era santa e que era correta, e porque Deus respondeu a oração daquela mulher, ela deu à luz um filho chamado Samuel, ela encomendou, entregou ao Senhor, aos cuidados do Senhor, e Samuel foi criado junto aos sacerdotes para servir ao Senhor, e Samuel foi um profeta, um grande profeta de Israel. Então veja que Eli cometeu vários erros. Agora veja que tudo começou então por onde? Pela liderança. Percebeu isto? Começou pelos seus sacerdotes, pelos seus líderes. Será que você deve se recordar da outra vez que eu estive aqui, onde eu tratei de um assunto chamado fogo estranho? Que é quando Israel apresenta algo estranho para Deus, e eu disse para você naquela ocasião que quando isso acontece, é porque a liderança é quem primeiro faz isto. Este é um quadro que não pode ser mudado, irmão. Sempre foi assim, sempre vai ser. Sempre quando alguma coisa está com algum problema, sempre quando chega um ponto em que um povo, uma vida, alguém se afasta da sua presença de Deus, ou a glória de Deus se afasta desse povo. E isso primeiro começou com a liderança, com os sacerdotes, com os ministros, porque foi assim que aconteceu com Israel. Então, este Samuel, que foi educado ali entre os sacerdotes, foi crescendo, e Deus começou a falar, dando-lhe visões, mesmo sendo um dia, uma época em que as visões eram muito raras, muito escassas, porque haviam poucos homens ali, realmente tementes a Deus, consagrados a Ele, mas através de Samuel, Deus falava. E a palavra diz que tudo aquilo que Deus falava através de Samuel acontecia e se cumpria. Amém. E Deus fez isso de uma maneira para que todo Israel tivesse consciência de que realmente Samuel era um profeta genuíno de Deus. E que Deus estava com aquele profeta. E era um jovem, era um rapaz jovem. Eu não sei, a Bíblia não cita nenhuma profecia, mas ela simplesmente dizia, quando Deus falava através da boca de Samuel, nenhuma palavra caía por terra, ou seja, tudo se cumpria exatamente nos mínimos detalhes. Talvez Samuel dizia, vai chover em tal lugar e vai acontecer isso, e isso acontecia. E então a sua fama era grande, Israel. Então, queridos, um dia, Deus resolveu testar este povo, preste muita atenção nisto. A Escritura diz que uma palavra de Deus foi dada a Samuel, e Samuel deu essa palavra para Israel. Não diz exatamente qual é a palavra, mas simplesmente é dito na Escritura que Israel foi à batalha contra os filisteus. Então eu creio que a palavra de Deus que foi dada era de que Israel deveria guerrilhar contra os filisteus. Né? Assim diz o Senhor, os filisteus estão acampados no lugar, vão lá e lutem contra eles. Foi Samuel que disse? Nosso profeta? Que maravilha! Então Deus vai nos dar vitória? Sim, se Deus está falando por ele. Então imediatamente Israel armou-se e foram para a batalha. E estava certa, a palavra do profeta estava correta, os filisteus estavam no exato local onde ele disse que eles estariam. Então eles pensavam, tudo está se cumprindo até aqui, então Deus está conosco. E eles batalharam. Eu quero ler isso para vocês, está lá em 1 Samuel 4, verso 2. Eu creio que é isto. Não sei se eu notei correto, eu vou ler aqui. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel,
por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Você conseguiu entender isto? Deus deu uma palavra para o seu profeta para que Israel fosse lutar contra os filisteus. E eles entenderam, pela lógica, que eles iam batalhar para vencer a batalha, mas não. Deus os mandou lá e eles foram lá e eles perderam a batalha. E eles voltaram tristes porque 4.000 homens morreram e se perguntaram por que Deus nos feriu. Eles entenderam claramente que Deus fez uma emboscada para Israel. E eles se perguntaram por que Deus fez isso conosco. Eles não estavam conseguindo entender. Deus ainda não havia se afastado totalmente de Israel. A glória ainda estava ali. Mas Deus estava dando uma oportunidade para Israel. Essa é uma ocasião que quando eles voltassem, deveriam então descobrir qual era o problema. Bastaria apenas dobrar os joelhos, invocar a Deus e perguntar, questionar, Senhor, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Qual é o problema? O que está de errado conosco? Nos diga, se há alguma coisa errada, fale-nos, queremos nos corrigir. Eles fizeram isso? Não. Eles não fizeram isso. Não dobraram os seus joelhos. Não procuraram saber se estava neles os problemas. Eles continuaram do mesmo jeito. E isso já estava provando de que realmente agora o Senhor estava prestes a se partir. Talvez ainda naqueles dias ainda não havia acontecido. Então veja, Deus deu uma chance para aquele povo, mas aquele povo desperdiçou, porque eles não se arrependeram, eles não questionaram a Deus, não quiseram saber o que estava errado, simplesmente arrazoaram por que Deus os feriu. Se eles realmente buscassem saber e se arrependessem, se convertessem, a palavra diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e livros contritos de espírito. Não interessa a luta ou o problema que você estiver passando, ou algum erro, alguma falha, que às vezes Deus permite que você se aperceba que você está cometendo. Deus às vezes permite você até passar por alguma luta para que você dobre os joelhos e pergunte, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? É alguma coisa que é o que eu fiz? Eu quero saber. Se você é um filho, se você é uma filha de Deus, você vai fazer isto. Se alguma coisa não está bem, você vai querer saber o porquê que não está bem. Era isso que Deus estava fazendo com Israel. É isso que Deus faz conosco. Às vezes Deus permite nós passarmos por uma luta, um problema, para que você se aperceba e caia. O que está acontecendo? O problema está comigo? Se você é um filho, você vai querer saber. Mas Israel não fez isto. Então eles desperdiçaram aquela chance. Era uma chance que o Senhor estava dando. E então, o que foi que Israel fez? Qual foi a decisão que eles tomaram? Eles resolveram voltar para a batalha. E este foi um outro erro que eles cometeram. Porque quando eles resolveram voltar para a batalha, não consultaram a Deus para ver se realmente era isso que Deus queria. Deus permitiu aquele primeiro prejuízo que eles tiveram na batalha para ver se eles iriam se despertar, mas eles não se despertaram. Então foi uma chance que Deus estava dando. E às vezes quando passamos por algum problema, por alguma luta, antes de definitivamente Deus se ausentar de nós, de retirar de nós sua presença, Ele permite que nós passemos por alguma coisa, talvez para nos despertar. E se nós não fazemos isso, não nos consultamos a Deus e continuamos nossos caminhos, continuamos com nossos arrazoamentos, com as nossas próprias convicções, não há outro espaço a não ser derrota. E foi isso que aconteceu com Israel. A decisão que eles tomaram foi de voltar para a batalha, como eu disse. E eles então tomaram a Arca da Aliança, porque naquele dia a Arca da Aliança representava a presença de Deus ali. Então eles acreditaram que só por levar a arca com eles, isso seria o suficiente, porque Deus estava ali. Eu quero ler isso, onde é que está? Lá no versículo 3. Então eles disseram, tragamos de Siló a Arca da Aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a Arca da Aliança, do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Belial, os 2 sementes da serpente, estavam ali com a Arca da Aliança, ou seja, guiando a arca, guiando o povo para a batalha. Que resultado poderia vir disso? E sucedeu que, vindo a arca trazida por aqueles 2 adúlteros, por aqueles 2 falsos sacerdotes, né? Vindo a Arca da Aliança do Senhor no arraial, todo Israel gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu. Uau! Eles ficaram muito orgulhosos. Agora temos a Arca do Senhor. E os nossos sacerdotes estão trazendo para nós, então com certeza Deus vai nos dar a vitória. Olha só a cegueira espiritual em que Israel estava.
Eles estavam pensando que porque eles tinham a arca de Deus, Deus estava ali com eles. Eles tinham de fato a arca que simbolizava a presença, mas Deus já não estava mais ali. E veja que mesmo assim eles ficaram entusiasmados e gritaram de júbilo, e a Escritura diz que eles gritaram tanto que até a terra estremeceu. Eu quero dizer para vocês, queridos, eu não queria dizer isso, mas eu tenho que dizer. Às vezes, como coisa que o profeta queria evitar dizer, mas acabava falando, ele falava isso. Olha, às vezes eu sei que eu machuco as irmãs quando digo para se vestir de uma maneira, não cortar seu cabelo, não passar cosméticos. Eu não quero dizer isso, mas acabo dizendo. Eu não queria ofender ninguém de propósito, porque não é minha intenção. Então, eu não queria te dizer isso, não quero ofender, mas a gente não pode segurar isto. Mas às vezes eu vejo vídeos que são compartilhados em algumas redes sociais, em alguns grupos, onde eles mostram ali um júbilo do povo cantando e se estremecendo, porque eles dizem que a presença de Deus está ali com eles, mas basta você ouvir qual é a mensagem que eles pregam. Basta você prestar atenção qual é o tipo de doutrina que eles alimentam, que eles cultivam, que eles ensinam, que eles investem. Para você entender que por mais que eles estejam gritando, por mais que eles berram até as paredes estremecerem, a glória de Deus não está ali, mas eles estão cegos para perceber isto. E muitas pessoas fazem barulho achando que isso é o suficiente. Tem pessoas que põem ali CD gospel, evangélico, com caixa de som bem alto, todo volume, para espantar e estremecer as paredes e teto, para dizer eu sou poderoso, eu sou contra Satanás, porque Deus está comigo. Mas é só o que eles têm. Você nunca vai conseguir vencer Satanás com barulhos, com ruídos, com som alto. A única coisa que vai te dar vitória contra Satanás é os joelhos dobrados, um coração contrito, arrependido, desejoso de se arrepender dos seus pecados. É isso que te dá vitória. Não é você fazer grande barulho, não é você fazer grande júbilo, a ponto de estremecer as paredes. Então veja, Israel estava conduzindo uma arca achando que Deus estava ali, mas eles não sabiam que eles estavam por conta própria. E alguns tabernáculos têm até fotos de coluna de fogo na parede, mas não sabem que a coluna de fogo mesmo já saiu dali faz muito tempo. Estão por conta própria. Por culpa de quem? Da sua liderança, que prevaricaram, que adulteraram a palavra, se não física e espiritualmente. Tudo se repete, queridos. Então a Escritura diz que eles estavam jubilosos, contentes, crendo realmente que Deus estava ali, mas eles não sequer consultaram a Deus. E nem sequer quiseram saber por que eles tiveram aquela primeira derrota. Eu vou repetir, quando você percebe que alguma coisa não está bem, meu irmão, dobre o joelho e procure descobrir. Talvez Deus está querendo falar com você com aquilo. Porque foi assim que Deus quis tratar. Talvez Deus quis dar uma última chance para Israel. Mas eles desperdiçaram a chance. Então depois diz, continuando aqui a leitura, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo de Israel, eles ouviram aquele grito, aquele berro, né? Disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios. Claro, veja, Israel tinha lembrança de que Deus lhes concedeu várias vitórias contra os seus inimigos e bênçãos, mas quando Israel estava em obediência a Deus. Mas agora o quadro ali era diferente, eles estavam em desobediência, estavam em segredo espiritual, eles perderam a glória de Deus, eles não tinham um coração contrito, arrependido. Então isso não estava para ser repetido outra vez, porque eles não estavam mais nas mesmas condições que antes. E às vezes algumas pessoas podem pensar, Deus me abençoou em tal lugar, em tal tempo, em tal maneira, e se em algum momento ele começar a se desviar dos caminhos, ele não pode pensar que Deus vai comprometer a sua palavra e vai abençoá-lo só porque ele abençoa em outras ocasiões. Se há um momento em que ele reconhece que há um desvio, que ele se afastou do caminho de Deus, e ele reconhece, como eu disse, ele tem que buscar de voltar a este caminho e arrepender-se. Então veja, esses filisteus aqui estavam preocupados, então esse Deus vai vir contra nós, mas eles não precisavam se preocupar, porque Deus não estava mais com Israel. Aí então depois diz, ferir os egípcios com todas as pragas junto ao deserto, esforçai-vos, ó, e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós, sede, pois, homens e pelejai. Então, pelejaram os filisteus
Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Aqueles 4.000 e agora mais 30.000. 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, os 2 adultos, os 2 filhos de Belial, Ofni e Finéias, morreram. Então, quando essa notícia chegou para Eli, ele ficou tão surpreso que a Escritura diz que ele era pesado, então ele deve ter caído da cadeira, não sei, e ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. Porque Deus disse a Eli que Deus iria julgar a sua casa. E Deus também disse, através do profeta Samuel, que chegou um momento em que Deus não queria sequer que aqueles 2 sacerdotes se arrependessem dos seus pecados. A uma certa altura, a Escritura diz lá que Deus endureceu o coração daqueles homens para que eles continuassem endurecidos e continuassem pecando. Chegou um momento em que ele não queria nem que eles se convertessem dos seus erros. Agora, esta senhora, esta mãe que deu à luz este filho que depois também morreu, só ela que estava tendo consciência do que aconteceu. Então ela deu ao seu filho o nome de Icabô, quer dizer, se foi-se a glória de Deus de Israel. Ou seja, ela entendeu por que eles passaram por tudo aquilo. Mas alguns não estavam entendendo. E então, você vai ver que este problema que Israel teve de ter a glória de Deus e depois sofrer derrotas porque perdeu a glória. Veja, você de fato, escute isso, você de fato não perde a glória de Deus. Quero que você entenda bem isso aqui. A glória de Deus é a presença. A presença de Deus está sempre entre nós. Se você conhece o Salmo 139, Davi disse lá, para onde eu for, Deus vai lá estar. Se eu montar minha cama lá no mais profundo abismo, lá Deus estará. Ou seja, você não tem como fugir da presença de Deus. É impossível. Mas quando você diz que você perde a glória, ou que alguém perde a glória, quer dizer que você não sente essa presença. Ou os benefícios que essa presença traz. Você não sente isto. É desse tipo de falta da glória que acontece. Porque de fato a presença de Deus está aqui. Amém. Amém? Agora Israel estava passando por esses problemas, isso se repetiu várias vezes, e principalmente ali nos dias de Jesus. E ainda havia glória nos dias de Jesus, Israel, porque Jesus, o Filho de Deus, estava ali. Mas eles estavam prestes a perder a glória de Deus outra vez, quando eles foram sacrificar o Filho de Deus, quando eles o crucificaram no madeiro. Ali outra vez Israel perdeu a glória de Deus. E a Escritura diz que antes que isso acontecesse, Jesus disse que tentou reunir Israel, lá em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Que triste, queridos. Porque Deus sempre tratava Israel como a casa de Deus. Israel era a casa de Deus. Era a minha casa. Mas aqui agora Jesus disse, é a vossa casa. Não era mais a casa de Deus. Quão maravilhoso quando nós podemos dizer que a minha casa, né, a nossa casa, é a casa de Deus, porque Deus está lá, porque Deus habita lá. Mas quando alguém perde a glória, quando Deus se afasta, quando Deus rejeita estar ali, a sua presença estar ali, então já não é mais a minha casa, a tua casa, não é mais a casa de Deus, agora é a minha casa, é a tua casa. Que isso nunca aconteça conosco, queridos. Amém. Que Deus possa olhar para a minha casa e para a tua casa e pode dizer, essa é a minha casa. Amém. Esse trabalho do meu filho é o meu trabalho. Isso que ele está fazendo é meu e eu vou ajudá-lo. Mas quando alguém se rebela contra Deus, quando alguém se revolta contra Deus, ele está por conta própria. Então foi que Deus disse aqui, você está por conta própria. É isso que está dizendo. Agora é a tua casa, não é mais a minha casa. Porque a glória de Deus já estava se afastando dali. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, enquanto a glória de Deus não é sentida em algum lugar, porque Deus mesmo se recusa a se manifestar, por outro lado, ele sempre se mostra presente de alguma forma em um povo que pôs nele toda a sua confiança. Ainda que a ausência de Deus esteja manifestado, em algum lugar Deus ainda está presente. A glória de Deus ainda está em algum lugar. E Mombana ele nos disse
que nesses dias que estamos vivendo, ele disse que a placa Icabô, ele disse que uma placa escrita Icabô está pregada por todas as partes. Eu quero ler onde ele disse isso. Porque ele disse que a glória de Deus já se afastou de todas as nações. Uma mensagem que nós não temos traduzido chamada expectativa, de 52. Deus Todo-Poderoso, ó Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu não sei o que eu estou a dizer, Senhor. Estou sem palavras. Quando eu acho que tenho orado a Ti e dizendo, o que posso ver quando eu vejo o nome Icabô escrito por todo o país? Romana disse que estava vendo isso por toda parte. Na América, a glória de Deus se afastou. Se foi a glória de Deus naquele país. A glória do Senhor está partindo e das pessoas. E o Romana também disse que esta mesma glória também já está partindo, também já está se afastando das próprias igrejas também. Eu quero ler onde ele disse isso na mensagem O Sinal do Tempo, de 58. Ele vai dizer aqui, a Bíblia ensina que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Jesus disse, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, nenhuma gota de água caiu do céu, até que Noé entrou na arca. Nos dias de Ló, nenhuma fagulha de fogo caiu do céu, até que Ló saiu de Sodoma. E nenhuma bomba pode cair até que a sua bendita igreja seja ressuscitada e levada no arrebatamento para ver o seu Senhor. Então o que ele está dizendo aqui é que ainda resta um pouco de glória, mas não para as nações, mas só para o seu povo, para a sua igreja, para a sua noiva. E se há uma coisa que impede ainda de Deus já julgar essa nação, é por causa dessa pequena fagulha de glória que ainda está neste mundo, na terra, por meio da sua igreja e da sua noiva. Então ele vai dizer, e se a destruição está tão próxima, quão próxima está a vinda do Senhor? Isso tem que acontecer antes da destruição e da aniquilação. Tem que acontecer. Pode você ver a escritura na parede? Uma pergunta. Aqui estamos nós, a escritura no céu, e acabou na igreja, diz o Mombrana. E acabou nas igrejas, se foi a glória de Deus nas igrejas. O Espírito do Senhor se afastou. Onde estamos parados? Qual é o problema? Este é um tempo terrível, diz o Mombrana. Agora o Mombrana também vai dizer para você, porque eu vou fazer agora aqui, ler mais alguns parágrafos, ele vai dizer para você que a mente espiritual consegue discernir isto. Porque veja, Israel não estava discernindo, ele estava em cegueira espiritual. Mas quando há alguém que confessa a Deus, alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ou seja, alguém que renasceu, que experimentou o nascimento, que tem o batismo do Espírito Santo, ou seja, alguém que é uma testemunha de Cristo sobre a terra, essa testemunha, ela tem discernimento para ver onde está a glória de Deus, onde não está. O irmão Mano disse, eu olho por todas as partes, não encontro, não vejo mais. Na mensagem Três Classes de Crente, o Umbanda vai dizer, e havia uma escrita na parede, de línguas desconhecidas, no início do reino dos gentios, que ninguém podia ler a não ser aquele profeta, e há uma escrita na parede hoje, é isso mesmo, e acabou, que a glória de Deus se afastou das coisas deles. E a escrita está na parede, e pode ser lida pela mente espiritual que crê nas coisas espirituais, que tem nascido do Espírito de Deus. Então alguns não conseguem ver que a glória se afastou de alguns lugares. Mas aquele que é nascido do Espírito de Deus pode ver e pode ter discernimento e ver. Não há glória ali. Eles podem fazer seus júbilos. Eles podem cantar até os chãos dos tabernáculos tremerem, mas a glória de Deus não está ali. Eles estão tão cegos quanto Israel esteve cego. Agora, Mombrana vai dizer para você aqui, num outro sermão que eu quero ler, o que faz a glória de Deus partir. Deixa eu ler isso para você. Na mensagem Plantando a Vinha e Onde Plantá-la. Veja como Davi expressou isso. Este homem é bem-aventurado. Ele será plantado, não apenas estabelecido. Você sabe, eu gosto de ver qualquer coisa plantada. Agora, Israel não foi plantado no Egito. Eles foram apenas estabelecidos. Não era sua terra original. E um homem que é um cristão, que descansa em seu destino eterno sob algum credo denominacional, ele não está em seu lugar correto. Ele nasceu para ser livre e para ser um filho de Deus, para adorar a Deus.
mas ele está sob um credo. Ele não pode produzir seus frutos. No entanto, algo dentro dele está ansioso para fazê-lo. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ribeiros, plural, água, singular. Muitos rios entrando em um canal. Em outras palavras, ele será como um homem nas Escrituras que crê em toda a palavra de Deus, onde o poder e os 9 dons espirituais podem fluir através de um Deus do seu interior. As pessoas não creem em gritar, a coisa é que eles não têm alegria espiritual, de modo que a alegria das águas da vida possa fluir em seu interior. Este é todo o problema com o tabernáculo Branham, porque a incredulidade e os cuidados do mundo têm subjugado as pessoas, a ponto de elas não poderem produzir crescimento espiritual. Este é o problema com a nossa nação. Este é o problema com as nossas igrejas. E eu vou dizer que este é o problema com os nossos tabernáculos. Eles não têm regozijo e alegria do Senhor se foi, como foi escrito uma vez nas Escrituras, a palavra hebraica ikabod, que significa a presença do Senhor se foi. Isso está sobre as nossas igrejas, porque saímos fora da fundação original e nos colocamos em credos e denominações e permitimos as coisas do mundo sugarem nossa experiência com Deus. Que triste. Então veja como a Umbanda aqui listou para você algumas coisas que permitem a glória de Deus se afastar de uma congregação, ou de uma pessoa, do indivíduo. Aqui ele disse, uma das coisas, ele disse, afastar-se da fundação original. O apóstolo Paulo disse, ninguém deve pôr nenhum outro fundamento além daquele que já está posto, qual é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, a sua revelação. Qualquer outra coisa contrária colocada neste lugar, ou uma substituição dessa palavra, isso vai permitir com que a glória de Deus seja afastada. E qualquer lugar, qualquer congregação, qualquer igreja, onde se prega qualquer outra doutrina, qualquer mensagem que seja contrária a essa doutrina apostólica que nós meditamos e refletimos e almejamos e defendemos, que uma Umbanda trouxe para nós, qualquer coisa que for contrária a isto, isso não vai fazer outra coisa a não ser fazer com que Deus se afaste dali. E Deus, a coluna de fogo, vai para um outro lugar onde ele possa encontrar uma pessoa, ou um grupo, um povo que possa se reunir e que não comprometa a sua palavra por coisa alguma. Amém. Graças a Deus. Então, uma das coisas que faz com que a glória de Deus se afaste é justamente isso, quando alguém substitui a palavra por outras coisas, por gnosticismo, por misticismo. Eu estou usando essas palavras porque é exatamente isso que está sendo pregado em alguns lugares. Eu lembro que em uma certa ocasião eu estava traduzindo alguns sermões do irmão Brian e eu parei a tradução, interrompi e escrevi um e-mail para ele. Porque ele estava citando muitas escrituras nessa mensagem que eu estava traduzindo. E eu escrevi para ele e disse, irmão Brian, uma das grandes qualidades que eu vejo no irmão é que o irmão não fugiu da simplicidade do Evangelho. Porque ele estava ali citando escrituras e fazendo comentários sobre elas, que em alguns lugares, em algumas igrejas, e alguns tabernáculos até, isso seria até uma coisa antiquada e patética. Porque eles não querem isso, eles querem algo mais místico, mais poderoso, mais revelatório. E o irmão Brian gosta da simplicidade do Evangelho, daquilo que está escrito na Escritura. Eu disse para ele, irmão Brian, um dos grandes méritos que você tem no seu ministério é que você não se apartou disso, você não se afastou disso, dessa simplicidade. Então, aqui o irmão Brian disse que uma das outras razões que faz com que a glória de Deus se afaste, que a presença de Deus se afaste de um lugar, é quando, ele disse aqui, quando há conformação, quando nós permitimos que as coisas do mundo sugam a nossa experiência com Deus. E um outro sermão eu quero ler aqui, onde ele fala algo mais sobre isso. Quando alguém, ou um grupo, uma igreja, se conforma com o mundo. Na mensagem que eu creio que não temos traduzido, Sedento por Vida, de 1960, o irmão vai dizer aqui, escute isso aqui. Então eu descobri que havia 2 tipos diferentes de vida. Algumas pessoas tentam pensar que a vida é beber, tendo um grande tempo. Esse é o espírito desta nação.
grandes momentos? Alguém? Um programa de TV? Um monte de piadas para ser contado? Ora, isso deixa o verdadeiro cristão doente do seu estômago só em ouvir tais coisas. Um homem ou uma mulher que consegue olhar para esse tipo de coisa que temos na TV hoje, alguns desses programas, e apreciá-los, isso mostra que é Icabod, afastou-se a glória de Deus. Escrito sobre a parte superior de seu coração, a glória do Senhor se afastou. E quando a igreja perde a sua atração, quando chega um tempo em que você tem que assinar cartões e coisas para vir à igreja, eu acho que é hora para uma reunião de oração ou algo acontecer na igreja. Amém. Então veja que o irmão Branham está dizendo que naqueles dias as pessoas estavam se conformando com muitas coisas, com um programa de televisão e gastando o seu tempo com aquilo, e ao invés de ocupar o seu tempo com a palavra, com a meditação da palavra, você tem direito ao seu momento de lazer, de prazer com a sua família, de sair, passear, para assistir alguma coisa, você tem. Mas nada dessas coisas pode roubar aquele tempo que você tem que ter com Deus, aquele companheirismo que você tem com Deus, ao ponto em que você se ocupe tanto nisto que isso afasta-se a comunhão que você tem que ter com Deus. E veja que quando você vai cedendo aqui e ali, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, talvez sem você perceber, e antes que você se dê por conta, a presença de Deus pode se afastar de você, do teu lar, ou mesmo de uma igreja, uma congregação inteira. Por que isso? Porque eles vão cedendo, eles vão se conformando com o mundo. Em uma ocasião, o irmão Brian estava conversando comigo no e-mail, nós estávamos tratando um pouco sobre esse assunto de Icabod. E ele me deu um exemplo triste de algo que estava acontecendo lá e ele quis compartilhar comigo. Ele não precisou me dizer qual era o ministério, porque eu já sabia exatamente de qual ministério estava falando. O irmão Brian estava visitando um irmão, e este irmão morava alguns bons quilômetros longe de sua casa, mas o irmão Brian foi lá e foi fazer uma visita, e este irmão estava aguardando a visita dos irmãos da sua congregação, do seu tabernáculo, para ministrar para ele a ceia, porque aquele dia, ou aquela noite, melhor, era culto de ceia. E ele não pôde ir, eu acho que talvez estava com um problema de saúde, não sei, talvez como o irmão Manuel, como às vezes nós temos que levar a ceia lá, porque não pode vir aqui. Mas a situação lá, o Brian estava indo lá visitar esse irmão estava aguardando os irmãos, e parece que alguém deve ter ligado para ele, não me lembro agora dos detalhes, dizendo que eles não iam mais trazer a ceia, porque a ceia não ia ser mais realizada na própria igreja também. E a razão, a explicação que deram é porque estava tendo uma forte tempestade de neve, porque era época de inverno, estava muito frio. E isso o irmão Brian achou muito estranho, porque ele passou por aquele mesmo trajeto, onde aqueles mesmos irmãos daquele tabernáculo percorreriam para ir até aquela casa do irmão para ministrar a ceia para ele. Ele achou muito estranho isso. Por que é tão difícil para eles vir aqui ou para ministrar a ceia? Eu vim de mais longe, eu pude fazer isso. Por quê? E quando o irmão Brian voltou para sua casa, ele passou pelo mesmo local que ele tinha passado, também pela mesma congregação. E andando mais um pouco no seu carro, ele viu a casa do presbítero, do ministro lá do tabernáculo. Ele passou em frente, havia vários carros estacionados em frente à sua casa, e uma janela da sala estava bem ampla, e dava para ver do lado de fora. E do lado de fora, quando o Brian passou, ele viu um telão grande de televisão, algo como assim. E vários irmãos estavam todos ali reunidos. Eles saíram de suas casas, não para ir para o tabernáculo, mas para a casa daquele irmão. Eu não sei, estava tendo um campeonato de futebol, talvez um final de campeonato, um jogo, estava passando na televisão. Então eles cancelaram a ceia do tabernáculo para poder se reunir com aquele irmão e assistir aquele campeonato na televisão. Quando o irmão passou por ali, uma voz passou no seu ouvido e disse: "E acabou. Minha glória se foi deste lugar." Obviamente que eles ainda devem estar continuando lá com suas reuniões, com seus cultos de ceia, quando eles querem ter vontade de fazer, não é isso? Verdade. Mas eles não sabem que eles estão por conta própria. Ah, irmão Jorge, que coisa triste. Isso é um tabernáculo da mensagem? Sim. Ah, mas deve ser um tabernáculo unicista? Assim? Não. Acredite, era um tabernáculo da doutrina, que prega a doutrina. E acabou. Afastou-se a glória de Deus. Então veja, queridos, como eu disse antes,
Sempre quando algo assim acontece, é porque, em primeiro lugar, a liderança já está comprometida com alguma coisa. Talvez quando viemos aqui e chegamos sem luz, talvez Deus estava até testando nós, é verdade? Oh, não temos luz, o que vamos fazer? Vamos embora, não temos luz, não vamos mais ministrar a ceia? Se nós fizéssemos isso hoje mesmo, a glória do Senhor ia embora deste lugar. Acredite, Deus nos testou, Deus nos provou, mas aqui estamos. Mesmo que não tivesse luz, mesmo que não tivesse ventilador aqui para nos ventilar, nós continuaríamos e ministraríamos a ceia mesmo assim. Então, se passamos nesse teste, Senhor, ajude-nos. Se há outros, ajude-nos, queremos passar. Deixa eu ler só mais alguns parágrafos, irmãos, porque o Umbanda também vai dizer para você que uma das coisas que permite a glória de Deus se afastar é quando uma igreja se enriquece. E até no sermão de Oliveira que eu traduzi, ele disse em algum sermão, não sei qual que foi, ele disse: quando uma igreja se enriquece, o evangelho de Deus se afasta dali. Verdade. Mas o Umbanda disse isso lá no livro dos selos. Ele vai dizer aqui: pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa: Ikabut. Foi escrito sobre os seus portais. Não se pode negar isso, pois é a palavra. Por falar a respeito da riqueza na igreja, ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicaram em número como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e o mais atraente. Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que esta é a última era, porque Israel voltou para a Palestina. E você sabe que essa era de Laodiceia, né? Que dizia: sou rica, mas ela é pobre. Para a igreja pobre de Esmina, Deus disse: tu és rica. Mas para a igreja rica de Laodiceia, Deus disse: tu és pobre. Mamãe vai dizer: se cremos que ele realmente vem, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. Para que investir tanto em tempo se Jesus já está vindo? Então eles não creem que Jesus está vindo. Isto nos faz pensar que essas pessoas planejam permanecer aqui para sempre. Ou que faltam centenas de anos para a vinda de Jesus. Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? Sim. Mudou de lá para cá? Não. Então veja, queridos, a glória de Deus ainda está nessa terra porque a igreja está aqui. Amém. A presença de Deus ainda está nessa terra somente porque ainda há sal na terra, porque a noiva está aqui. Amém. Mas quando de fato a noiva for arrebatada, a glória de Deus então sumirá de uma vez por todas dessa terra e deste mundo. Foi como a Umbanda disse na mensagem: que casa me edificareis? Querido Deus, assim como estamos de pé aqui nesta plataforma do qual representas, bem aqui sobre o altar, entendemos que somos uma raça de povo que está perecendo, tanto quanto esta terra que está aflita. Olhamos para fora, por sob as ruas, e vemos o pecado escrito em todo lugar. E que a glória de Deus está levemente se distanciando, levemente, porque a noiva ainda está aqui. E sabemos que quando a glória do Senhor se for, então a igreja partirá com ela. Graças a Deus. Deus ainda está aqui, se manifestando com graça e misericórdia por causa do seu povo eleito e escolhido. Amém. Mas um dia ele vai ter que julgar essa terra, mas antes ele tem que recolher, tirar sua glória daqui. Mas essa glória não pode sair sem a igreja sair, porque essa glória, essa presença está na igreja, na noiva, que é a divindade em carne humana hoje, amém? Graças a Deus. Então, queridos, já estou para encerrar. Umbanda então disse que para que nós possamos aperceber dessas coisas, de o que devemos fazer para reconhecer o que Deus pede de nós, o que devemos fazer para não nos afastarmos da sua presença, porque veja, eu quero que você entenda isto: Deus não é um ser burocrático. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa de muita coisa para entrar na glória e na presença de Deus. Basta você ter um coração contrito, arrependido, como eu disse, dobrar seus joelhos em coração arrependido, humilhar-se diante de Deus, e a glória de Deus, a presença dele vai repousar sobre a tua vida, porque Deus quer fazer isso. Não é difícil de você entrar nesta presença, não é difícil para a glória de Deus manifestar-se na sua vida.
Ele facilita isto para os seus filhos. Mas eu quero que você entenda isto. Assim como é tão fácil entrar nessa glória, nessa presença, também é fácil afastar-se dela. E o Romano disse que nós temos que chegar às esferas de Deus, para que nós então possamos contemplar o que Deus está fazendo conosco, o que Deus exige de nós, e o que está acontecendo que Deus não se agrada. Quando você está numa comunhão íntima com Deus, há um momento em que você consegue ter esse discernimento das coisas que estão acontecendo e que você pode ver e você sabe, você diz, Deus não está nisso, Deus não se agrada nisso. Mas você tem que ter esta comunhão que eu estou dizendo, porque Israel não estava tendo discernimento porque eles se afastaram de Deus, claro, porque não tinha uma liderança para guiar e conduzir nisto. Então o Romano vai dizer na mensagem, não sabeis, ele diz aqui, quanto mais alto você sobe a Deus, mais pecaminoso a coisa toda te parece. Mas quanto mais distante você estiver, mais você se conforma com o mundo. E então, às vezes, em oração, você pode imaginar, quando o Espírito Santo leva você até uma esfera, então a coisa toda parece um caos. Quando Deus dá o discernimento, você consegue ver a perversidade em que o mundo está. Verdade. É isso que ele está dizendo. Então, quando você volta novamente, você se parece como você é para as pessoas. Você é um canalha, que você não é nada além de um velho sarcástico. Você é um tolo, ou seja, quando você vê as coisas erradas, aquilo que está errado, você repreende aquilo, você não aceita aquilo. E as pessoas que te veem, você recusando participar delas com essas coisas, elas vão ver você como um antiquado, como um quadrado. É isso que o Romano está dizendo. Você é um tolo porque você está como um velho rabugento, sempre repreendendo o povo. Mas se você alguma vez subir nas esferas, uma única vez, onde você possa estar na presença de Deus, não através de emoção, como Israel estava lá, só na emoção, gritando, berrando, Deus está conosco, não. Mas através de um genuíno levantar do Espírito Santo, a coisa toda está escrita, Icabod. A glória do Senhor se afastou de toda vestimenta denominacional. Não interessa quão bonito seja o tabernáculo ou a igreja, não interessa quão bonito seja a retórica, comentamos isso hoje, né, do ministro, o pregador. Se ele não está pregando a palavra e você tem esse discernimento, você já sabe, e acabou. Isso mesmo, nenhum deles aí está bem. Então, Romano disse que a glória de Deus, a presença de Deus está hoje em sua igreja. E se essa glória, essa presença de Deus está na sua igreja, ela vai ter que atuar de tal maneira que as pessoas de fora vão ter que perceber que a presença e a glória de Deus está em você. Mas não somente isso. Essa glória, se ela de fato está na igreja, no tabernáculo, ou no povo, ou no indivíduo, quem quer que seja, eles não somente vão perceber que você tem algo especial, mas eles vão ter que desejar também ter isto que você tem. Amém. E é isso que uma banda falou numa mensagem que eu quero ler. Uma mensagem a ele eu vi. Bem, é aí onde a igreja precisa estar esta noite. Ela precisa estar em um lugar em que Deus irá chamar você para algum lugar e jogar a glória dele sobre você, espalhar o seu poder sobre você, adotar você e posicionar você, glória, diz uma banda, no corpo de você. Quando você falar, algo acontece. O Maurício estava preocupado com a chuva, mas ele disse também que ia passar, também queria, mas mesmo assim eu orei e disse, Senhor, ajuda-nos a parar a chuva para podermos vir. A chuva parou. Nós oramos aqui antes, não oramos? Para que Deus restabelecesse a luz, se fosse sua vontade, por amor dos irmãos que nos acompanham na internet, aqui está. Quando você ora, a glória está aqui, Deus responde. Glória a Deus. Depois aqui diz, temos de continuar a acreditar em cada obra de Deus, e buscar a justiça, e fazer o que é correto aos olhos de Deus, clamando por Ele diariamente, e diariamente por sua obra, reunindo os outros para virem à igreja, tentando arranjar alguém para vir servir ao Senhor. Todas as pessoas com quem você trabalha, o leiteiro, o carteiro, o sorveteiro, seja fã de Jesus, convide ele para vir à igreja, para vir ao tabernáculo. Se você tem a presença de Deus aí, se você tem a glória de Deus aí, você vai fazer isso. Isso que o Romano está dizendo. Né? Fale disso com palavras oportunas, docemente. Não salte sobre eles, ou seja, não tente forçá-los, né? Mas apenas fale com doçura, que eles dirão,
Diga, essa senhora é uma verdadeira dama? Você, minha irmã, que prega o evangelho para alguém, ela vai admirar você e vai dizer, olha, essa senhora é uma dama, ela falou comigo sobre o Senhor, aquele homem, eu nunca vi um homem assim, ele é o homem mais gentil que eu já conheci, sabe, eu gostaria de ter a sua religião. É isso que tem que acontecer. Se a glória de Deus está sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, se a glória de Deus está sobre este lugar, Deus vai operar e vai atuar através de você. Ele vai fazer dos teus lábios os lábios dele, as tuas mãos as mãos dele, os teus pés os pés dele. Ele vai colocar na tua mente, no teu coração a palavra dele, para que a glória dele seja refletida através de você, seja não somente no teu lar, na tua casa, mas no teu trabalho, aonde quer que você for. E as pessoas terão que identificar que há algo diferente em você. E você vai compartilhar disso, e ele, Mombana aqui diz, você tem essa glória, você tem essa presença, e você vai falar de Jesus, você vai convidar para vir à igreja, as pessoas vão olhar para você, e vão ter desejo de ser como você é. Mas veja, Mombana diz, eu vou ler essa palavra aqui, eu já estarei encerrando. Ele disse que nós temos que ter esse desejo, de sempre estarmos na presença de Deus, e de estarmos sempre vigilantes e atentos, para saber se há alguma coisa que fazemos, se há alguma escolha que fizemos que não é da sua vontade, que não é do seu agrado. Se há alguma coisa que fizemos que não é do agrado de Deus, temos que reconhecer, temos que buscar a Deus em oração e nos corrigir. Porque o que fez Israel ser derrotado a tal ponto em que a glória de Deus se afastou, foi porque eles estavam andando por conta própria, foi porque eles não estavam reconhecendo os seus erros, as suas falhas. Então, o Mombana vai dizer aqui para você na mensagem igreja, sua condição, de 56, não tente saber nada, apenas ande humildemente em silêncio, com humildade, gentilmente, e a pomba levará você. Seja leve como uma pena, para que Deus guie você. Mas sempre que você ver, saiba ouvir aquela fofoca. Sempre que você for adquirir aquele temperamento, que você perde o controle com alguma coisa que você fala, sempre que você pensar que você tem direito de fazer isso e fazer aquilo, a pomba fará o seu voo e irá embora. Que nós cuidemos para não passarmos por isto. Amém. Que esta pomba, que esta glória, que essa presença possa estar sempre conosco. Amém. Que Deus nos ajude para mantermos esse coração humilde que Ele diz que Ele quer que nós tenhamos, que sejamos sempre humildes. O que faltou lá para aquele povo de Israel? Humildade, para reconhecer os seus erros, as suas falhas, os seus desejos de se converter, de se voltar para Deus. Mombana disse, não tente fazer aquilo que você quer fazer. Ceda. A palavra até diz, ireis, mas não pequeis. Então, é isso que a Mombana diz. Tenha cuidado, querido, para que esta glória, para que esta presença não se afaste de você, não se afaste do teu lar, não se afaste da tua casa. E igreja, vamos estar sempre atentos, vamos estar sempre vigilantes, para que essa glória, para que essa presença nunca se afaste daqui. Porque quando isso acontece, a congregação continua vindo, o povo continua se reunindo, mas eles não fazem ideia, eles não têm conhecimento de que a glória foi embora. Porque acabou assim, a glória vai embora, a presença vai embora, mas o povo está ali e não sabe. Que nós nunca venhamos a passar por isso. Que nós não venhamos comprometer nada ao ponto de Deus olhar para nós e dizer, eu dei uma chance e eles desperdiçaram. Como aquele tabernáculo lá onde Deus disse para o irmão Branham, e acabou. Foi-se a glória de Deus naquele lugar. Amém, queridos? Amém. Desculpe se essa não é uma mensagem agradável, um culto de ceia, mas essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração. Ficamos de pé para uma palavra de oração, enquanto algum irmão prepara algum cântico para nós, por favor. Amado Pai Celestial, Deus glorioso, exaltamos a Ti e bendizemos o Teu nome, Senhor, por essa palavra que o Senhor permitiu com que nós compartilhássemos e meditássemos. Que triste, Senhor, quando Tu deu aquela chance para Israel, para eles se converterem dos seus maus caminhos,
Tu deste a eles uma oportunidade para se confessarem, se arrependerem, mas eles não fizeram. Por favor, Senhor, que Tu nos dê esse espírito de humildade para que se em algum momento nós participarmos de alguma coisa que não era Tua vontade, ou se atentarmos para alguma coisa que não era Teu agrado, e isso fez com que Tu se irasse conosco, ficasse triste conosco, Senhor, não queremos isso, Senhor. Corrige-nos, instrua-nos, Senhor. Pedimos isso individualmente e também pedimos isso na coletividade, como igreja, como corpo de Cristo. Não queremos errar, nós queremos acertar, Senhor. Queremos que a Tua glória esteja sempre aqui manifestada. E nós queremos que ela está aqui neste lugar, Senhor. Porque nós temos feito orações, nós temos feito petições que Tu tem respondido. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós queremos, Senhor, que Tu nos sustente. Nos sustente aqui diariamente, Senhor. Dá-nos sorte, dá-nos larga. Esteja conosco, Senhor. Ajude-nos a conservarmos isso, Senhor. Que a Tua glória possa ser sempre manifestada neste lugar. Nós damos lugar a Ti e a Tua palavra, Senhor. Então nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, santifica a nossa vida, onde quer que formos, Senhor. Perdoe se colocamos nossos olhos de uma coisa que não deveríamos. Perdoe se em algum momento falamos alguma coisa que não deveríamos ter falado. Perdoe se em algum momento cultivando em nossos corações algo que não era o Teu desejo, não era a Tua vontade. Senhor, nós queremos que realmente o nosso trono do coração seja habitado por Ti e pela Tua glória. Esteja conosco, Senhor. Exalte sobre nós a luz do Teu rosto sobre cada um. Guia-nos em todos os caminhos, Senhor. Não nos deixe andar por conta própria, Senhor. Que a Tua glória esteja conosco, que a Tua glória de fogo esteja conosco, nos guiando em todas as coisas, Senhor. Para que quando as pessoas olharem para nós, contemplarem para nós, possam ver que não somos nós que falamos, não somos nós que atuamos, mas é Tu através de nós, Senhor. Nós estamos aqui porque cremos que essa é a Tua palavra, porque isso é o propósito que Tu tem colocado nos nossos corações, viver para Ti, sem comprometer essa palavra por mais nada, Senhor, por favor, ajude-me como líder deste povo, Senhor, para nunca me afastar da Tua palavra, porque Eu tenho instruído o Teu povo que se ele interessa afastar, o povo se corromperá. Ajude-nos, Senhor, esteja conosco, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.